Dia 31 de dezembro. Santa Melânia, chamada a Menor. 438. Santa Melânia é um modelo exemplaríssimo de muitas virtudes, principalmente da castidade, do desprezo do mundo, do zelo pela glória de Deus e da caridade para com o próximo. Para diferenciá-la de uma outra Santa Melânia, no registro das santas figura com o apelido de Menor. Melânia era romana e filha de pais ilustres e de nobre estirpe. O desejo que tinha de servir a Deus em perfeita castidade foi contrariado pelos pais, que a obrigaram ao matrimônio com Piniano, rico e jovem patrício. O primeiro filho que alegrou o novo lar morreu antes de completar 1 ano, e o segundo pôde apenas receber o batismo antes de Deus o chamar a si. Com esse desgosto, Piniano teve uma prova da vaidade das coisas do mundo. Tendo apenas 24 e Melânia 22 anos, o jovem esposo aceitou a proposta da companheira de se absterem do uso do matrimônio e empregarem a grande fortuna na manutenção do clero, dos pobres e em benefício das obras pias. Viviam numa casa de campo e serviam a Deus e ao próximo, em completo afastamento do mundo. Prédios que possuíam em Roma e em outras cidades italianas foram vendidos, sendo o rendimento despendido em construções de conventos e igrejas ou em obras de beneficência. De Roma foram a Sicília e a África, onde possuíam grandes terras, e venderam-nas. Numa ilha onde aportaram, resgataram muitos escravos cristãos das mãos de bárbaros. Em Tagaste, onde era bispo Santo Alípio, amigo de Santo Agostinho, fundaram 2 conventos, destinados um a religiosos, outro a religiosas, e foram Piniano e Melânia os primeiros que neles entraram. Melânia levou uma vida da mais austera penitência, chegando ao ponto de tomar só uma refeição por semana. Dividia o tempo entre práticas de piedade e trabalho. Servia-lhe de leito um duro colchão, colocado sobre o soalho. Noites inteiras passava em oração. E seu trabalho era confeccionar e consertar roupas para os pobres, ou copiar livros religiosos para os distribuir. 7 anos viveu nesta reclusão, quando experimentou um desejo ardente de ir à Palestina e visitar os santos lugares. Em companhia da mãe Alvina e do marido, embarcou para Alexandria, onde adoeceu e depois para Jerusalém. Com grande devoção visitou os santos lugares, de preferência o Santo Sepulcro, onde permanecia às vezes à noite toda rezando. Tão bem se sentia em Jerusalém que resolveu lá fixar a residência. Mandou construir uma pequena casa no Monte das Oliveiras, que habitou durante 14 anos, entregue a exercícios de oração, penitência e caridade. Piniano internou-se num convento de Jerusalém. A fama de santidade de Melânia espalhou-se no país, e muitas viúvas e donzelas a procuraram, desejosas de confiar-se à sua direção. Estes pedidos eram tão numerosos que Melânia resolveu construir em Jerusalém um convento e uma igreja, onde recebeu todas aquelas pessoas que lhe pareciam idôneas para a vida religiosa. Não aceitou o cargo de superiora, para o qual a quiseram eleger. Preferiu ser a última de todas e a todas servia com grande humildade e caridade. Morreram a mãe e o esposo. Melânia enterrou-os com grande dor, mas perfeitamente conformada com a vontade de Deus. Mais ainda do que outrora, se ocupava agora da preparação para a morte. Quando assim se familiarizava com as ideias de uma próxima morte, recebeu uma carta, chamando-a para Constantinopla. Mandatário da missiva era Volusiano, seu primo, que gravemente enfermo manifestou desejo de ver Melânia. Na esperança de poder salvar a alma de Volusiano, que além de ser pagão, era homem depravado, Melânia fez a viagem, para ela incomodadíssima. O doente, vendo Melânia macerada e quase esquelética, em consequência das penitências praticadas durante muitos anos, quase não a conheceu e exclamou: "Ah, minha querida Melânia, como estás diferente de quando te vi pela última vez? Que mudança reparo em tua figura e em toda a tua aparência?" Melânia respondeu-lhe: "Tira daí, meu caro primo, em que apresso tenho a vida futura e os bens eternos. Creio que não teria desprezado as honras e as glórias do mundo, abandonado os bens terrenos, castigado e penitenciado meu corpo, se não tivesse por certo de que receberei honras, bens e prazeres maiores." Estas palavras tocaram o coração de Volusiano.
Melania expôs-lhe a beleza da religião cristã, animou-o a fazer penitência e aceitar a religião de Cristo, e teve a grande satisfação de ganhar aquela alma. Volusiano recebeu o sacramento do batismo e morreu na paz do Senhor. Melania voltou para Jerusalém. Deus revelou-lhe o termo de sua vida e a riquíssima recompensa de que iria ter na eternidade, em troca dos bens passageiros, que empregara no serviço divino. Embora esta revelação sumamente a consolasse, Melania não se descuidou da conscienciosa preparação para a morte. Pela última vez, e com redobrada devoção, visitou os santos lugares, celebrou o Natal no lugar onde Jesus Cristo nascera e voltou para o convento. Logo depois adoeceu e pediu que se lhe dessem os santos sacramentos. Clérigos e leigos que a visitaram lastimavam vivamente a separação que a morte lhes impunha. A estas queixas e lamentos Melania respondia: seja feita a vontade de Deus. Assim preparada, entregou a alma puríssima a Deus no último dia do ano de 438. O túmulo tornou-se-lhe glorioso e o nome da Santa Melania é festejado em toda a cristandade. Reflexões. Santa Melania empregou todo o tempo da vida no mais dedicado serviço a Deus. Fugiu do pecado, praticou boas obras e sofreu com paciência as contrariedades e provações da vida. Que consolo não terá experimentado na hora da morte? Como é grande sua glória no céu! Se o dia de hoje, que é o último do ano, fosse também o último de tua vida, podias tão tranquilamente partir desta vida como Santa Melania? Que esperanças poderias ter da glória do céu e dos bens eternos? Lembra-te de que maneira passaste esse ano e os anos atrás, e tua consciência te responderá. Podes, em verdade, dizer que empregaste bem o tempo, isto é, a tua alma das ocasiões, que empregaste bem o tempo, isto é, pela glória de Deus e pelo bem de tua alma? Quantas ocasiões aproveitastes para fazer o bem? Evitaste o pecado e praticaste as virtudes? Sofreste com paciência as contrariedades da vida? Se tua consciência respondesse afirmativamente a todas essas perguntas, seguramente poderias comparecer à presença do eterno juiz. Se assim não for, formula teus propósitos para o novo ano, de emendar-te e conformar a tua vida segundo os mandamentos da lei de Deus. Não termines este ano sem pedir a Deus perdão das infidelidades cometidas nestes 12 meses findos, e agradece-lhe os benefícios de que te acumulou tão abundantemente.